Aqui no curso básico de Teologia, parceria entre a Faculdade Batista Teológica de São Paulo e também com a Rádio Transmundial, nós falaremos na doutrina do Espírito Santo a respeito de batismo e plenitude no Espírito Santo. Este é um tema muito sério que gera hoje em dia controvérsia e por isso é importante dizer que a Rádio Transmundial é uma missão interdenominacional, respeita todas as confissões religiosas e, principalmente, tentamos ter relacionamento com todas as denominações evangélicas, mas nós estamos em parceria com uma faculdade batista, por isso deixaremos claro a posição dessa faculdade, que é ligada à Convenção Batista Brasileira. Mas nós abordaremos as diversas perspectivas a respeito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, é importante dizer que é consenso na teologia, seja ela pentecostal, tradicional, a teologia ortodoxa, todo cristão tem o Espírito Santo após a conversão. Não existe nova criatura, novo convertido, pessoa que aceitou Jesus, que é discípulo de Jesus, que não tenha o Espírito Santo. Onde é que isso está claro na Bíblia? Em Romanos 8:9, o apóstolo Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Em Efésios 1:13, o apóstolo Paulo também deixa claro que o Espírito Santo é o selo, é a garantia de redenção. Ora, se uma pessoa não tem a garantia de redenção, ela não tem o Espírito Santo, ela não está com Jesus, ela não faz parte do corpo. Então não tem como alguém ser membro do corpo de Cristo se não tem o Espírito Santo, se não está com o poder do Espírito, que é, como nós vimos na aula passada, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que foi convencido por homens não pode fazer parte do corpo. Isso tendo sido deixado claro, vamos avaliar a questão do batismo no Espírito Santo. Avaliar não, vamos expor a questão do batismo no Espírito Santo. Há 7 passagens na Bíblia que trazem essa expressão, algumas inclusive traduzidas como batismo com o Espírito Santo. Essas passagens são 4 nos Evangelhos: Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. O que essas passagens falam? Sobre o que Jesus vai fazer, principalmente comparando com o ministério de João Batista. Então, para um exemplo aqui em Marcos 1:8, eu vos tenho batizado com água, João Batista fala. Porém, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, João Batista faz essa comparação, dizendo, olha, o batismo com água, esse batismo para o arrependimento que anuncia o Messias, mas o Messias batizará com o Espírito Santo. Em Atos, há 2 passagens que trazem essa expressão. Em Atos 1:5, Jesus também se referindo a João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E em Atos 11:16, Pedro refere-se às palavras de Jesus, dizendo que Jesus batizará com o Espírito Santo. Então veja que o contexto, seja nos Evangelhos, em Atos, é mais ou menos o mesmo, a comparação do ministério de Jesus com o ministério de João Batista. E em 1 Coríntios 12:13, o apóstolo Paulo, que é a única citação dessa expressão, único lugar onde aparece essa expressão nas cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, parece aqui que o apóstolo Paulo está deixando claro que esse batismo no Espírito Santo é algo que acontece na conversão, é o que aparenta e sempre foi uma posição mais tradicional. No entanto, nós respeitamos a outra posição. São 2 posições com respeito a essa questão do batismo no Espírito Santo. A posição pentecostal e a posição tradicional. Posição pentecostal, que é herdeira, de certa forma, também da posição wesleyana, ali com os grandes despertares nos Estados Unidos e na Inglaterra, é uma compreensão de que é necessária uma experiência capacitadora da missão. Ou seja, existem os crentes que se converteram, que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Estes já têm o Espírito Santo como selo de garantia da redenção. Mas existem também os crentes que passaram por uma experiência
e por essa experiência foram capacitados com o Espírito Santo. Wesley tem a experiência do coração aquecido. No entanto, com a Rua Azusa, uma comunidade que se formou nos Estados Unidos, essa experiência é entendida tendo como sinal o falar em línguas estranhas, interpretando aquilo que aconteceu em Atos nos capítulos 2, 8, 10 e 19 como um modelo que a igreja deveria seguir. Então, o crente que quer ter uma capacitação para a missão deve buscar a Deus mirando essa experiência de batismo no Espírito Santo, e quando tem essa experiência, ele se torna uma pessoa mais íntima de Deus, uma pessoa capacitada especialmente por Deus, inclusive que muitas igrejas, a liderança precisa ter passado por essa experiência de batismo no Espírito Santo. Essa é a compreensão pentecostal que nós respeitamos, e daqui a pouco nós falaremos a respeito da compreensão que é da Faculdade Batista Teológica. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Antes de continuar e falar da posição da Faculdade Teológica Batista a respeito do batismo no Espírito Santo, é importante dizer que hoje em dia nem todos os pentecostais entendem que o falar em línguas é sinal do batismo no Espírito Santo. Isso porque o dom de línguas, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, ele é considerado um dom que nem todos têm, e não um sinal. Isso está claro em 1 Coríntios 12, pelo menos parece estar claro. Novamente, respeitamos a posição, mas inclusive nem todos os pentecostais entendem que o sinal do batismo no Espírito Santo, dessa experiência, ou chamada muitas vezes de segunda bênção, é o falar em línguas. Pode ser outra manifestação, mas sim, há uma manifestação especial, há algo especial que acontece nessa experiência. Agora, a compreensão tradicional é de que a experiência de batismo no Espírito Santo foi vivenciada primeiro pelos apóstolos e pela igreja primitiva, como a descida do Espírito Santo. Você pode se perguntar, ok, isso faz sentido se a gente pensar nessa descida no Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2. Acontece que experiências similares aconteceram em outros momentos em Atos. Aconteceram onde? Entre os samaritanos, Atos 8. Entre os gentios, lá com Cornélio, e entre os discípulos de João Batista, em Éfeso, Atos 19. O que um tradicional vai dizer a respeito dessa compreensão? Quer dizer, houve outras experiências, então isso deve se tornar um padrão? Um tradicional vai dizer que, Atos 2, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Atos 8, Samaria, Atos 10, toda a Judéia, 19, até os confins da terra. Então, para um tradicional, Atos 1:8 é o guia dessas experiências de batismo no Espírito Santo que vão sendo como Pentecostes que estão inaugurando o movimento do Espírito Santo, o movimento de Jesus nessas comunidades diferentes. Jerusalém para os judeus, Samaria já unindo o Israel, porque Samaria era o herdeiro do reino do norte, Cornélio, o gentil que vivia na Judéia, e até os confins da terra, chegando em Éfeso aos discípulos de João Batista. Então, essa expressão ela é entendida como a experiência da igreja primitiva e hoje em dia pode ser usada para o recebimento do Espírito Santo no momento da conversão. Essa é a interpretação tradicional de 1 Coríntios 12, 13. Esse batismo no Espírito Santo é
o recebimento do Espírito Santo pelo crente quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tendo isso em vista, há possibilidade de outras experiências? Como é que o cristão ele recebe mais do Espírito Santo? Ou é possível receber mais? Ou basta o dia da conversão, já está tudo certo? A Bíblia nos dá a entender que é necessário continuar sendo cheio do Espírito Santo. É necessário ter experiências mais com Deus, é necessário buscar o Espírito Santo para se encher. O próprio texto de Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, ele é algo dado pelo Espírito, e você vê o resultado do trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa, e aquele fruto é dado e aquela pessoa vai crescendo. O apóstolo Paulo também, em Efésios 5, 18, fala a respeito de você deixar-se encher pelo Espírito Santo, ou seja, não se embriagar com vinho, mas buscar o enchimento do Espírito, ou seja, buscar mais a Deus e, através dessa busca a Deus, receber mais, deixar que o Espírito Santo vá complementando. Existe aí não apenas uma experiência pontual de salvação e que depois disso está tudo certo, mas vida, evolução, um caminho que é trilhado após a salvação, e esse caminho tem experiências com Deus que envolvem experiências com o Espírito Santo de enchimento, o Espírito Santo tratando, purificando, um processo de purificação e santificação, não simplesmente algo pontual, né? Como já deixamos claro em Gálatas, e também o apóstolo Paulo vai deixando claro em outros trechos, não entristeçam o Espírito Santo, cantem, falem entre vocês em salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, a experiência comunitária vai também fazendo com que o Espírito Santo complete a nossa vida. Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não se deixem amoldar pela forma desse mundo, mas ofereçam-se a Deus como sacrifício santo, racional. E aí a gente entende que há um processo, nesse passo, um processo que envolve a busca a Deus e cada vez o Espírito Santo tomando mais conta da nossa vida. Agora, isso é só uma experiência gradual? Não podem ocorrer experiências pontuais? Inclusive, há uma discussão já de que a questão do batismo no Espírito Santo é simplesmente uma questão semântica. Enquanto o pentecostal chama de batismo no Espírito Santo, o batista chama de enchimento no Espírito Santo. A questão é que nós entendemos que o enchimento pode ocorrer de forma gradual e pode também ocorrer de uma forma pontual e concentrada, que é o que acontece em Atos 4:31. O pessoal lá da igreja primitiva, depois de terminar de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Então, podem ocorrer experiências pontuais de enchimento do Espírito, onde acontecem fenômenos, e é dessa forma que os tradicionais vão interpretar experiências diferentes que acontecem, sem necessariamente ser o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão. Mas devemos sim buscar o enchimento e a plenitude no Espírito, na caminhada com Deus, por leitura da Bíblia, oração e comunhão na nossa comunidade de fé.